Vamos lá. Vamos direto ao ponto para explorar uma daquelas questões realmente profundas. Quem Deus é de verdade? Para muita gente, a imagem dele é meio borrada, sabe? Distorcida. Nessa nossa análise, a gente vai usar um material de base para tentar enxergar com mais clareza qual é o seu verdadeiro caráter. E o nosso ponto de partida é essa ideia aqui, que é bem forte. O material que a gente está analisando argumenta que o grande problema que o mundo enfrenta é um baita mal-entendido sobre quem Deus é. Essa confusão, essa escuridão que o texto fala, acaba afetando tudo. Aí fica a pergunta, né? Se existe uma imagem falsa que está causando tanto problema, qual é a verdadeira? É exatamente isso que a gente vai tentar descobrir agora, passo a passo. Para entender isso, nosso caminho vai ter 4 partes. Primeiro, a gente vai ver a imagem em disputa. Depois, a gente vai investigar a origem da distorção. Em seguida, vamos revelar o caráter verdadeiro e, por fim, a gente fecha com Emanuel, Deus conosco. Bora lá então. A primeira sessão trata desse conflito central, a batalha entre a percepção real e a falsa do caráter de Deus. A ideia que a gente está analisando aqui é que, desde o comecinho, o objetivo de Satanás era um só: distorcer a imagem de Deus. E não se trata de um simples mal-entendido, não, mas de uma campanha deliberada para apresentar uma caricatura dele, fazendo o mundo perder de vista quem ele realmente é. E essa distorção geralmente vai para 2 extremos opostos. De um lado, pintam a imagem de um Deus tirano, um Deus que inspira medo. Do outro, um Deus tão permissivo que, no fim das contas, o bem e o mal perdem o sentido. As 2 caricaturas são perigosas porque impedem a gente de conhecer a verdade. Ok, mas de onde veio tudo isso? Para entender a origem dessa distorção, a gente precisa voltar lá no começo, no Jardim do Éden. Olha só a sutileza dessa pergunta. A serpente não chega acusando de cara. Em vez disso, ela planta uma sementinha de dúvida com uma pergunta que, em si, já é uma baita distorção da verdade. Foi o primeiro passo para pintar um retrato falso de Deus. A tática aqui fica muito clara, né? De um lado, o que Deus realmente disse. Um convite à abundância com um único limite para proteger. Do outro, que Satanás insinuou. Uma proibição total, a imagem de um Deus restritivo. A generosidade de Deus foi totalmente invertida. Então, o ponto crucial é este. Por trás daquela simples pergunta, foram plantadas mentiras bem profundas sobre o caráter de Deus. A insinuação era de que ele esconde coisas boas, de que a palavra dele não é de confiança e, pior, que ele teme o nosso crescimento. Bom, a gente já viu como a imagem foi distorcida. Agora vem a parte mais importante. Qual é, então, a imagem verdadeira? Para isso, vamos focar em 2 atributos que são a base de quem Deus é. O primeiro atributo é a santidade. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que Deus é completamente separado do mal. Ele é moralmente perfeito. A nossa fonte descreve a santidade como o alicerce de tudo. É o que garante que o amor dele e o poder dele são sempre puros, sempre bons. Pensa só. Sem santidade, um ser com poder absoluto seria a coisa mais aterrorizante do universo. O segundo atributo é o amor. E aqui tem um detalhe que muda tudo. O texto não diz que Deus tem amor, como se fosse só um sentimento. A afirmação é muito mais forte. Deus é amor. É a essência dele. Quase todo mundo conhece essa passagem, né? Ela descreve o amor de um jeito maravilhoso. É paciente, bondoso, não busca os próprios interesses, mas o nosso material de origem convida a gente a fazer um exercício mental bem interessante com esse texto. Vamos experimentar? Troque a palavra amor por Deus e leia de novo. Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus não arde em ciúmes. Encaixa perfeitamente, não é? Como a fonte destaca, isso acontece porque essa descrição tão famosa do amor é, na verdade, uma descrição do próprio caráter de Deus. E isso nos leva direto para a nossa última parte. Como é que essa natureza, essa combinação de santidade e amor, se tornou visível para nós do jeito mais claro possível? A resposta está numa pessoa. Olha só que afirmação poderosa que Jesus fez. Ele não disse que se parecia com o Pai ou que agia como o Pai. Ele disse que, para entender como Deus Pai é, bastava olhar para Ele. As palavras, as ações, o jeito que Ele tratava as pessoas, tudo era uma revelação perfeita do Pai. E os 4 evangelhos, juntos, dão para a gente uma visão completa disso. Mateus mostra Jesus como o Messias que foi prometido. Marcos foca nele como o servo que não para. Lucas destaca sua compaixão e humanidade. E João revela a sua divindade. Cada um dá uma perspectiva única, que, somadas, pintam um retrato tridimensional de quem Jesus é e, consequentemente, de quem Deus é.
E tudo isso pode ser resumido em um nome só: Emanuel, que significa, literalmente, Deus conosco. Isso desmonta de vez aquela caricatura de um Deus distante ou desinteressado. A maior revelação do caráter dele foi justamente ele ter vindo para perto, se tornado um de nós e vivido aqui. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Se Deus se revela através de pessoas refletindo seu caráter no mundo, a questão volta para cada um de nós, né? Que imagem de Deus a nossa vida está mostrando para quem está ao nosso redor?